O Edge Plus marca o esperado retorno da Motorola ao mercado de smartphones de ponta e faz isso com um visual extremamente refinado e chamativo, especificações excelentes e um preço que levantaria sobrancelhas, especialmente se você é do time que achava que ia chegar custando menos do que os dos principais celulares da Apple e da Samsung. Por R$8.000 aqui na terrinha, a comparação com a concorrência é inevitável. E agora que eu passei quase um mês testando o Edge Plus, eu posso dizer com segurança que eu gostei muito dele e que essa volta da empresa é um sucesso, mas que ele vem com um monte de ressalvas que são difíceis de entender e mais difíceis ainda de recomendar. Vem comigo agora que eu vou explicar. Vamos começar pelo visual dele, que é realmente bem bonito. O vidro da tela vai até bem perto das bordas de cima e de baixo e se curva em 90 graus dos dois lados, ocupando mais ou menos 2/3 das laterais. Por causa disso, os botões de energia e de volume ficam do lado direito um pouco mais para trás, mas como eu falei no vídeo de primeiras impressões, isso não dificulta em nada na hora de usar. A câmera frontal fica em um buraquinho no canto esquerdo e, sinceramente, não me atrapalhou em nada ali. O resto do corpo é de metal nas laterais e de um plástico curvo na traseira que imita vidro muito bem, e com a vantagem de que provavelmente é mais resistente. O calombo nas câmeras no canto esquerdo é bem grande, mas não é dos mais feios que eu já vi, e essa cor cinza cheia de tons azulados que a Motorola chama de Thunder Grey é lindona, mas sem ser chamativa. Ou seja, visualmente o design do Edge Plus é bem bonitão, sem a menor dúvida. Falando agora da pegada, ele é um aparelho pesadinho e é um pouco mais espesso do que os rivais, mas a proporção esticada faz com que a largura seja menor e as laterais todas arredondadas fazem com que o uso seja assim muito confortável. Por mais que não dê para usar ele com uma mão só o tempo todo, isso é sim bem fácil boa parte do tempo, especialmente usando aí o botão digital na lateral da tela para puxar a aba de notificações e configurações rápidas quando você quiser. Ah, e o Edge Plus vem com um afundadinho na parte de cima e de baixo, que você estranha um pouco quando vê pela primeira vez, mas que acaba ajudando quando você precisa fazer o celular parar de pé sozinho sobre superfícies retas, o que pode ser bem útil em algumas situações e o nosso câmera Derek agradece também, né? Só toma cuidado com inclinações e ventos fortes. Sobre a resistência, o vidro curvo da frente provavelmente não deve aguentar muitos impactos e eu não quis me arriscar a testar isso. O lado bom é que a Motorola inclui um case transparente para ajudar nisso e ele dificulta que todos os lados do aparelho batam direto no chão em caso de quedas. Até ao redor das câmeras a capinha tem um degrauzinho de proteção, só que para não obstruir a tela nas laterais, esse case só se prende no aparelho nas partes de cima e de baixo, deixando a lateral meio molenga. Aí o case acaba desencaixando com alguma frequência. É melhor usar sim a capinha por via das dúvidas, mas seria melhor se ela fosse mais rígida. Agora, a maior ausência no Motorola Edge Plus quando a gente fala de proteções é a certificação IP de resistência à água e poeira. Nessa faixa de preço, o esperado é que qualquer aparelho garanta essa proteção, mas aqui esse não é o caso. A tela do Edge Plus é um painel OLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD, taxa de atualização de 90 Hz e compatibilidade com o padrão HDR10 Plus. Traduzindo, isso tudo significa que ela é muito boa. Realmente excelente. A definição é ótima para jogos e vídeos, assim como os tons de preto e o contraste. As cores por padrão já são ótimas, mas você pode ajustar nas configurações se preferir mais ou menos saturação. O brilho máximo é forte o suficiente para você não ter qualquer problema para usar o aparelho mesmo sob o sol intenso, e os movimentos são bem mais ágeis e fluidos. Alguém poderia argumentar que uma taxa de 120 Hz seria melhor, mas a verdade é que a maioria das pessoas só deve perceber a diferença se realmente estiver procurando. O fato da tela se curvar tanto para os lados pode incomodar um pouco na hora de assistir vídeos, especialmente com legendas. E em alguns apps, como o Instagram, ele de vez em quando dificulta a leitura das legendas das fotos também. Mas isso não é um ponto negativo forte porque a Motorola incluiu 2 jeitos simples de resolver esse probleminha. Você pode puxar a lateral no botão digital e tocar no atalho de função da borda infinita, que aliás eu não canso de dizer que é um péssimo nome. Mas enfim, fazendo isso o app se recolhe só para a parte da frente da tela para você poder usar sem problemas. E o celular lembra as suas escolhas para cada aplicativo para você não ter que ficar refazendo isso toda vez. Quando você estiver usando um app na horizontal e o botão lateral não estiver disponível, o jeito mais fácil de mudar a configuração das bordas é abrir o gerenciador de aplicativos, tocar no ícone do app e aí clicar na opção da borda. Uma preocupação com essas telas tão curvas é o risco do celular acabar sofrendo com toques acidentais das palmas da mão enquanto você usa. A Motorola trabalhou bem no software de rejeição de palmas, então durante o uso comum eu não tive problemas com isso.
De vez em quando, o gesto de deslizar para o lado para voltar uma página era acionado sem querer no começo, mas foi só eu reduzir a sensibilidade desse gesto nas configurações para resolver esse problema. O que me incomodou foi justamente o oposto, na verdade. A rejeição de palmas é tão forte que em alguns jogos que tem botões muito perto das beiradas, o celular costuma teimar até aceitar que você está realmente querendo apertar aquele botão. Nesse caso, o que dá para fazer é desativar o recurso de borda infinita nos jogos em que isso acontece, para afastar um pouco os botões dessa parte dobrada do vidro. Aí, eles funcionam sem problemas. O software do Edge Plus tira vantagem da tela curva para trazer algumas funções extras, como a possibilidade de usar o botão na lateral para baixar a aba de configurações e notificações sem esticar os dedos ou usar as duas mãos, ou deslizar ele para dentro para abrir uma gavetinha de atalhos parecida aí com o que a gente vê há anos em alguns aparelhos da Samsung. A lateral também acende para você saber que tem notificações quando a tela está virada para baixo e serve ainda como uma barrinha para mostrar o progresso da recarga quando você acende a tela ali. Tudo isso é legal, mas para mim o melhor uso da tela curva é na hora dos jogos. Dentro do Moto Game Time, que é aí um recurso que a gente viu primeiro no Moto G8 Power e que reúne algumas funções interessantes na hora das jogatinas, você pode configurar 2 botões digitais e posicionar eles onde achar melhor na lateral da tela. Aí dá para configurar os toques para fazer funções específicas para cada jogo, o que ajuda em games que tem muitos comandos disponíveis, especialmente nos de tiro. É uma vantagem para quem é um jogador casual, mas não chega aí no mesmo nível dos celulares gamers que têm sensores com tempo de resposta reduzido. Fora isso, todas as funções tradicionais da Motorola estão inclusas na versão dela do Android 10, que vem rodando de fábrica. Os gestos para abrir a câmera e para acender a lanterna estão aqui, assim como todos os recursos extras do aplicativo Moto. Falando na lanterna, o estabilizador da câmera realmente faz um barulho alto quando você chacoalha o aparelho, e isso é meio preocupante. Mas eu uso bastante esse gesto e por enquanto não tive qualquer problema com isso. A experiência de utilização do sistema operacional é aquela familiar da Motorola, com boa fluidez e visual próximo do padrão da Google, mas que você pode também customizar se quiser. Já que eu falei de games, deixa eu fazer a passagem protocolar pelo hardware. Com o Snapdragon 865, 12 GB de RAM, não tem nada que você possa tentar rodar no Edge Plus que ele não consiga tirar de letra sem sinal de sufoco. Fortnite com tudo no épico? Roda. Não preciso nem falar que outros games e aplicativos do cotidiano, mesmo os mais pesados, também rodam, né? Completando as memórias, a única opção que a gente tem aqui são os 256 GB de armazenamento. A bandeja tem espaço para um chip de operadora só, sem espaço extra para um segundo SIM card ou um cartão microSD. O que vem é o que tem e pronto. O que pode não ser ideal para todo mundo. E com esse chip da Qualcomm, o top de linha da Motorola é basicamente o primeiro celular compatível com 5G do Brasil, junto com o irmão Motorola Edge. Só que como eu já tinha falado no vídeo de primeiras impressões, para mim aqui é que está a maior ressalva do aparelho, porque diferente da versão que foi lançada lá nos Estados Unidos, o Edge Plus brasileiro só vai ser compatível com 5G na frequência abaixo dos 6 GHz, e não no padrão Millimeter Wave, que é o que traz a maior velocidade possível. Pior ainda, mesmo o 5G via compartilhamento dinâmico de espectro, que é o que a Claro lançou recentemente por aqui em São Paulo, também não é compatível com esse modelo de ponta da Motorola. O irmão intermediário, que é o Edge, consegue se conectar nessa rede, mas o Plus não. Faz sentido para vocês? Porque para mim é bem esquisito. Indo para as câmeras, a Motorola apostou em um sensor principal de 108 megapixels com abertura de 1.8 e estabilização ótica, além de uma teleobjetiva de 8 megapixels com zoom ótico de 3 vezes e abertura de 2.4 e estabilização ótica também, e uma terceira que é ultra-wide de 16 megapixels com ângulo de visão de 117 graus e abertura de 2.2 e que também funciona como uma lente macro quando você ativa o modo específico para tirar fotos de objetos de perto. Para completar, ali do ladinho também tem um sensor Time of Flight para melhorar a detecção de profundidade. Normalmente o sensor principal junta 4 pixels em um para melhorar o HDR e faz fotos com 27 megapixels. Durante o dia o resultado é realmente ótimo e as fotos saem ricas em detalhes, com um bom equilíbrio entre luz e sombras e sem exageros de saturação nas cores. Se você quiser, pode ativar o modo Ultra Res para usar todos os 108 megapixels e sob a luz do sol as imagens continuam muito boas e com bastante detalhamento, o que é bem legal. No escuro, a câmera principal já faz um ótimo trabalho no modo normal, mantendo detalhamento e cores boas sem mostrar ruídos, mas o modo Ultra Res tende a perder detalhes se os objetos se mexerem com pouca luz. Dá ainda para usar o modo Night Vision para conseguir resultados mais claros ainda, mas o resultado normal foi bom o bastante para mim. A câmera ultra-wide faz um bom trabalho de dia com imagens boas em geral,
mas que perdem um pouco de detalhamento ali nos cantos. Isso fica mais visível se tiver sombras nessas áreas. No escuro ela perde detalhamento e clareza, mas ainda consegue produzir imagens utilizáveis. Nada do modo noturno aqui. Usando essa lente no modo macro, eu consegui fazer imagens legais em ambientes com boa luz natural, mas algumas fotos que pareciam excelentes na hora da captura acabaram desfocadas. Então é bom sempre checar o resultado depois de tirar as fotos nesse modo. Já com a luz do meu quarto, as fotos macro perderam um pouquinho de detalhamento. Mesmo assim, o resultado ainda é bem melhor do que daquelas lentes macros dedicadas com sensores de 2 megapixels. A teleobjetiva faz boas fotos durante o dia e quebra um bom galho de noite, desde que você tome cuidado com o foco também. O zoom ótico de 3 vezes é legal, mas hoje em dia não chega a impressionar, né? No modo retrato, o sensor Time of Flight acerta bem os recortes para o desfoque do fundo, mas como ele usa a lente teleobjetiva para bater a foto, ela acaba saindo um pouco mais perto do que eu gostaria. Mas aí é só você se afastar um pouco. A câmera de selfies vem com um sensor de 25 megapixels e abertura de 2.0 e, por padrão, junta os pixels para fazer fotos de 6 megapixels. Dá para mexer nas configurações para fazer fotos com todos os 25 megapixels também, mas as diferenças são poucas e você só percebe um pouco mais de detalhes nas fotos mais pesadas, dando um zoom na imagem depois. Seja como for, de dia os resultados são legais se a luz estiver a seu favor, mas nada impressionantes. E ok se a luz estiver contra você. No escuro as fotos perdem detalhamento, mas ainda são usáveis se você não for muito exigente. E utilizando a tela como flash, a definição melhora bastante para você, mas o fundo acaba ficando escuro. E dá para usar o modo Night Vision para selfies também, mas mesmo que você não saia tremido, ainda vai aparecer um boneco de cera sem detalhes, então eu não recomendo. Beleza, mas se até aqui as câmeras do Edge Plus parecem sólidas por mais que não sejam perfeitas, quando a gente fala de vídeos as coisas ficam meio estranhas. Começando pelo fato da resolução máxima ser 6K, quando a gente já sabe que um sensor desse com esse processador seriam aí tecnicamente suficientes para vídeos em 8K. Mas até aí beleza, porque nem tela 6K para ver esses vídeos a gente normalmente tem, então isso passa. A estabilização ótica ajuda e os vídeos com resolução máxima ficam legais. Baixando para 4K você conta com ajuda extra da estabilização digital e aí os vídeos ficam com boa qualidade e movimentos bem suaves. Mas mesmo desativando essa estabilização extra, você não tem a opção de gravar em 4K a 60 quadros por segundo, o que também é esquisito em um celular desse nível. Quem fizer questão dos 60 FPS tem que se contentar com Full HD aqui. E para coroar a estranheza toda, a câmera frontal só consegue gravar em Full HD, o que é mais bizarro se a gente lembrar que até alguns Moto G do ano passado conseguem filmar em 4K com a frontal. Existe a possibilidade da Motorola retirar algumas dessas limitações em uma atualização de software futura, mas não dá para contar com isso, infelizmente. Indo para a bateria, o Motorola Edge Plus vem com reservas de 5.000 mAh, e considerando que eu deixei a taxa de atualização da tela dele em 90 Hz o tempo todo, dá para falar que a duração da bateria dele é realmente muito boa. Em dias leves, com só algumas horinhas de redes sociais e mensageiros e alguns vídeos assistidos ali no YouTube, deu para eu chegar de noite com mais da metade da bateria sobrando, o que significa que nesse nível daria sim para passar 2 dias inteiros sem recarregar. Já quando eu fiz um padrão de uso mais intensivo, que para quem me conhece sabe que quer dizer mais de 4 horas de jogos online, além da utilização normal que eu já falei, o que deu quase 8 horas de tela ligada com várias tarefas pesadas, eu ainda consegui encerrar o dia com uns 10% de carga sobrando. O resultado realmente bom. Para recarregar, o Edge Plus leva mais ou menos 1h30 para ir de 0 a 84% com o carregador que vem na caixa. Depois disso, ele desacelera e só completa os 100% com cerca de 2h30 na tomada. Nada impressionante. Pelo menos ele não só é compatível com recarga wireless com base padrão Qi, mas também tem a função de recarga reversa para recarregar outros dispositivos compatíveis. E respondendo a pergunta do Luiz Augusto no nosso vídeo de primeiras impressões, tanto a recarga wireless normal quanto a reversa funcionam sim, sem que você tenha que tirar a capinha. Antes de encerrar, o leitor de digitais do Edge Plus é ótico e fica sob o vidro. Ele é rápido, mas não um dos mais rápidos desse tipo que eu já testei. Mas pelo menos funciona bem e não falhou comigo. Os alto-falantes do celular são estéreo e ficam um para frente e o outro para baixo, o que é pior que 2 frontais, mas melhor do que se tivesse um só. No lançamento, a Motorola falou que eles oferecem o som estéreo mais alto e poderoso que você já ouviu em um smartphone desse segmento do mercado. Mas a frase é meio exagerada. O som do celular é sim forte e tem uma qualidade bem legal, mas não chega ao ponto de realmente impressionar ou de tornar uma caixinha de som dedicada algo totalmente desnecessário. Uma coisa legal é que além de incluir fones intra-auriculares na caixa, o Edge Plus é um dos únicos top de linha de 2020
que ainda tem uma entrada física para fones de ouvido, que fica aqui na parte de cima. Como eu falei no começo do vídeo, o Motorola Edge Plus foi lançado aqui no Brasil por nada singelos R$ 8.000 a prazo ou por R$ 7.200 à vista, isso no site oficial da fabricante. Nos varejistas geralmente o valor está por aí, mas eu já cheguei a ver ele por R$ 6.480. Seja como for, por esse valor, ele tem que competir com outros monstros como o S20 Ultra da Samsung ou o iPhone 11 Pro Max. E aí ele sai mais caro do que as versões deles com menos armazenamento, mas um pouquinho mais barato que as variantes com mais memória. O problema é que por mais que ele seja um aparelho excelente, e eu realmente achei que a Motorola mandou muito bem nesse retorno aos smartphones de ponta, o fato dele pecar em coisas como a falta de certificação IP e todas as questões da gravação de vídeo, para dar só 2 exemplos, torna difícil bater de frente com rivais desse calibre. Por mais que ele teoricamente dê suporte ao 5G e esses concorrentes não, mesmo como um investimento para quem quer se preparar para a chegada dessa tecnologia, o Edge Plus não faz sentido, porque ele é limitado à versão mais fraca do 5G. Um celular de mais de R$ 5.000 já é algo difícil de recomendar em um país como o Brasil, independente da marca ou do modelo, mas nessa situação, mesmo quem puder gastar tudo isso sem se sacrificar, provavelmente deveria esperar o preço baixar um pouquinho ou chegar a um lançamento melhor. Mas e você, curtiu o Motorola Edge Plus? Com essas especificações e a situação atual do mercado, quanto você acha que seria um preço bom para ele? Manda sua opinião e dúvidas que tiverem sobrado aí nos comentários do vídeo. Deixa um like também para dar uma força pra gente e se inscreve no canal, clica no sininho e ativa todas as notificações para ficar por dentro de tudo sobre tecnologia. Você me encontra também no @leobrjor no Twitter e no Instagram. Por enquanto é só, continuem seguros em casa, um abraço e até a próxima!